Graça e paz, igreja. A última vez que o Senhor me confiou esse púlpito para falar e reproduzir aquilo que Ele falou no meu coração, falei sobre o tema Restaurados pela Graça de Deus. E hoje eu quero falar sobre fé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Lerei os 3 últimos versos do capítulo 4. Eu quero solicitá-los que permaneçam com as suas Bíblias abertas no texto de Hebreus 4, versos 14 ao verso 16. Mas antes da nossa leitura, eu gostaria de orar. Bendito Deus e eterno Pai, que privilégio temos, ó Deus, de abrir a Tua Palavra e no sopro do Teu Santo Espírito, ó Deus, entendermos a Tua voz, o clamor do Teu coração ao nosso coração. O Senhor conhece cada história, cada vida, cada coração e cada íntimo da alma de cada um de nós. E a minha expectativa como teu servo é transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração durante essa semana, ao coração dos teus servos. É um privilégio, Senhor, ouvi-lo. É um privilégio entendê-lo. E é um privilégio perceber a tua presença entre nós. Ilumine a minha mente, meu coração, os meus lábios, e que o Senhor seja engrandecido através das tuas escrituras e da aplicação ou aplicações dela em nossas vidas, em nossas histórias. Dependo de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu peço a Deus para não abrir a Bíblia como um místico. Que muitas vezes nós temos, como existe o vício de linguagem, existe também o vício da religião. Muitas vezes abrimos a Bíblia de forma mística, querendo descobrir fórmulas para que tudo dê certo. E se não olharmos com atenção e observarmos com os olhos espirituais, e só quem tem o Santo Espírito que habita dentro da gente, consegue enxergar as pequenas células que se encontram no texto. Uma vez, lá no seminário, abriram a minha Bíblia, que era uma Bíblia grande como essa aí, né? Ainda tem essa Bíblia. E lá eu colocava algumas citações, e eu citei, e eu coloquei e registrei uma citação de Billy Graham, que diz que nós temos que ler a Bíblia como garimpeiros, para achar as preciosas pepitas de ouro e de pedras preciosas que se encontram aqui. Então eu ouvi o Billy Graham, né? Então a Bíblia tem que ser lida assim, com paciência, como um garimpeiro, para descobrir as joias preciosas que Deus tem oferecido ao nosso coração. Eu desejo que você encontre hoje, tá bom? Vamos ler o que diz aí o texto do capítulo de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Que necessidades são estas? Essa é a pergunta que temos que fazer ao texto. Como falei na introdução da nossa palavra, não temos que ler a Bíblia
como um místico, abrindo a Bíblia para descobrir uma fórmula mágica para solucionar o nosso problema. Também falei que temos que olhar as células, pequenas células, que se encontram no texto. E eu, vendo esse texto, faço a pergunta ao texto. Porque temos que, e porque ele fala que temos que chegar para misericórdia, para recebermos misericórdia de Deus, e encontrarmos graça. Graça esta que nos ajude no momento de necessidade. Aí vem a pergunta, que necessidade é esta? Nós temos que prestar atenção. Mas que necessidades são estas? Será que é a necessidade do desemprego? Aprovação numa seleção entre diversos candidatos? Será que é a falta de saúde? Crise no casamento? Será que é essa necessidade que o autor está falando? Falta de dinheiro? Será que é a necessidade de uma boa classificação no vestibular? Será que é a necessidade de atingir as metas na empresa para ter uma boa comissão e assim honrar os compromissos financeiros? Será que é a necessidade da falta de suprimento na mesa, na despensa de casa? Será que é a doença, a enfermidade? Será que é a necessidade, talvez, tão simples, mas que as pessoas às vezes, no engarrafamento, pedem: Senhor, abre todos os caminhos para eu chegar cedo na hora do serviço? Será que é essa necessidade? Será que é necessidade de achar? Tem gente, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, não posso julgar, que ora numa vaga de estacionamento no último dia, véspera de Natal, em qualquer shopping center de São Paulo. Senhor, por favor, mande uma vaga. Será que essa necessidade? Não, irmãos, não é esta necessidade que o autor está se referindo. Olha a palavra interessante. Portanto, ele está preparando para o ataque final, para a conclusão da sua exortação, que começa a partir do capítulo 1. Ele está falando da necessidade que todos nós passamos, mas não percebemos que é uma necessidade. A necessidade que ele está falando aqui é a necessidade da tentação de não optar por Deus. Vamos voltar aos textos. Ele vem falando sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos. Porque o contexto espiritual, e ele estava falando com judeus messiânicos, aqueles que creem e criam em Jesus como o Messias. Eles estavam sofrendo a grande tentação de voltar para antigas tradições religiosas. E aí o autor começa a fazer a sua dissertação exortativa e fala a respeito da superioridade de Jesus sobre os anjos. Depois ele começa a falar sobre a grande travessia, depois da libertação dos hebreus do Império Egípcio, da mão forte de Faraó. E ele fala também sobre que Jesus é superior a Moisés. E aí ele entra no capítulo 3. Por gentileza, arranja só um copinho d'água, que minha garganta está começando a ficar seca. Estou parecendo um principiante em púlpito. Mas a palavra de Deus nos assombra, por isso que a gente está trabalhando, porque é algo muito importante, aquilo que Deus com certeza vai falar à minha vida e ao seu coração. Obrigado, meu querido. Agora tomei uma purinha, vai melhorar. Água pura. Aí ele começa a falar sobre a travessia no deserto, porque
às portas da terra prometida, Moisés mandou 10 espias. E eles voltaram dizendo que a terra era promissora, a terra era fértil. Mas se acovardaram. E por causa da covardia, o Senhor deixou que eles peregrinassem 40 anos no deserto. E só permitiu que uma outra geração, liderada por Josué e Caleb, entrasse na terra prometida. E ele começa, vamos lá no verso 7. No capítulo 3, assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Verso 12, do capítulo 3, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está falando do pecado da incredulidade, da desconfiança de Deus. Verso 14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, ou seja, morreram. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Capítulo 4, verso 1, visto que nos foi deixada a promessa, estava falando para os judeus messiânicos, os destinatários originais, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Aí ele vai lá no final, verso 14, que é o texto original da nossa mensagem. Aí ele conclui, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, e ele encoraja, apeguemo-nos com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não, olha que riqueza, irmãos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, temos alguém, Jesus Cristo, Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, mas sim alguém que, como nós, como eu e vocês, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça, não com desconfiança, mas com toda confiança. Por que com toda confiança, Marcos? Por que Deus com toda confiança? A fim de que recebemos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude neste momento de necessidade. A necessidade de vencermos a tentação de desistir de Deus. A necessidade de colocar Deus como última opção ou de nem ser uma opção. De desistir de Deus. É nesse momento, é para esse momento que devemos confiar em Jesus. Creio que dentro dessa tentação é quando Deus não é a melhor opção. É optar para os sentimentos, é optar para os desejos do nosso coração.
É para esse momento que temos que olhar para Cristo, nos apegarmos a Cristo nesse momento de tentação. A tentação de desistir de Deus, de não optar por Deus, de voltarmos ao pecado original da decisão de Adão e Eva de se tornar autônomos de Deus. A autonomia é não depender, é ter poder sim, em si de decisão. É dizer para Deus, eu me basto, eu não preciso de ti. É como dizer para Deus que eu não preciso de Deus, eu preciso sair de ti para ser a sua imagem. Ter poder de decidir, ter poder de saber o que é bom, o que é mal. Isso é loucura. Desistir de Deus é como não depender de Deus. Deus é o nosso oxigênio para poder continuarmos vivendo. É optar para os sentimentos, é optar para o desejo do coração. Por isso, o autor de Hebreus, e ninguém sabe quem é esse autor. Alguns teólogos desconfiam pelo rebuscado argumento, pelo conhecimento profundo da cultura religiosa hebraica, judaica, desconfiam que é Paulo. Mas não é importante quem escreveu, o importante é a essência. E o autor de Hebreus diz assim: cuidado, cuidado igreja, cuidado igreja contemporânea, cuidado jovem contemporâneo, cuidado Marcos pastor contemporâneo, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. É nesse tempo de necessidade, representado pelo hoje. Sermão passado, eu falei que muitas vezes queremos e cremos no Deus do passado. Cremos no Deus do futuro, mas temos dificuldade de crer no Deus de hoje, no Deus do presente, no Deus do nosso cotidiano. É o autor dizendo para a gente evitar o exemplo desastroso dado pela geração do deserto, quando saiu do Egito. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas ele abriu uma janela da minha mente, por questão ética. Eu não vou falar o nome dele, mas só a primeira letra Neilson. Ele falou o quê? Que deserto é lugar de que nosso caráter aflora. E eu, seguindo o mestre, também fiz minhas frases. É no deserto, amados irmãos, que incrédulos são revelados. É no deserto que os incrédulos são revelados. E os verdadeiros filhos amados de Deus são aperfeiçoados. Os desertos que enfrentamos na vida são as melhores salas de aula para aprendermos de fato que tipo de fé temos em Deus. E o que toda essa história tem a ver com a sua vida. A grande ajuda no momento de necessidade é o livramento da tentação de abandonar a fé em Deus e nos tornarmos incrédulos. Ah, pastor, não existe crente incrédulo. Existe. Incrédulo é que não está fora do contexto igreja, não está à margem da igreja, talvez esteja dentro da igreja. É incrédulo porque optou por si, optou pelas suas forças, optou pela sua sabedoria, pelo teu poder de decisão. Está querendo demais na sua liberdade, está querendo demais na sua história, está querendo demais no seu poder de aquisição, no seu poder de compra, no seu poder intelectual. É cheio de si, mas não cai de si nunca. Esse momento de tentação são aqueles momentos em que temos a ligeira impressão que Deus não se importa comigo. O momento de tentação é aquele momento que parece que Deus não ouve a minha oração, não se ocupa em ouvir atentamente a minha prece, a minha oração. O momento de tentação são aqueles momentos que nos acostumamos com o sagrado, amados. E somos cristãos culturais, nominais, ou seja, somos cristãos porque nos acostumamos com a rotina cristã. Nos acostumamos com a agenda cristã.
Nada mais me fascina no reino de Deus. O momento da tentação é quando tudo perde significado, mensagem perde significado. A figura do pastor que cuida perde o sentido. Os cânticos perdem sentido. A ler a Bíblia não faz diferença. Encontro de oração, para quê, se Deus sabe das nossas necessidades? Os irmãos não sabem a importância do corpo de Cristo em oração. A importância estimuladora do corpo de Cristo unido em oração. E quando estamos no momento de tentação, ficamos céticos, nada tem sentido. Paixão pelas almas, que alma? Eu estou preocupado com a minha alma, já estou salvo. Eu preciso cuidar da minha salvação. Nos momentos de tentações, ou tentação que o autor que está falando aqui, exortando a igreja, os judeus convertidos a Jesus Cristo, é quando Deus demora em responder à minha oração. Provérbios diz, Salomão diz lá na coleção de provérbios, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Eu tenho muita dificuldade de definir o que é oração. Dificuldade teológica. Porque para mim oração é algo ímpar. É algo entre mim e Deus. Não é uma fórmula, uma caderneta, um manual diz como orar para prosperar. Apesar que tem gente que tem inventado isso. 10 maneiras de uma oração para prosperar. Mas oração é algo entre mim e Deus. É algo que eu sinto, algo que percebo. É algo que me envolve. É algo que me transforma. É algo que invade o meu ser, me vira para o lado de avesso. E só o médico dos médicos pode diagnosticar a minha alma. É ali no secreto da minha alma. Mas quando a gente está num momento de tentação, oração não serve para mais nada. Alguém pergunta, como vai a sua vida, Marcos? Eu digo, tá mais ou menos. E tem gente da igreja que ainda fala assim, eu pergunto, tá firme? A pessoa fala, tá firme que nem geleia. Mas sem perceber, a boca fala do que o coração está cheio. E aí alguém fala assim, tenha fé. Tenha fé. Deus vai cuidar de você. Se fosse um menino rebelde a botar a mão na cintura, vai mesmo? Quero ver, faz agora. Que nada, Deus nem se importa comigo. Esse momento de tentação, que temos que nos apegar a Jesus. É nesse momento de tentação que professamos com os lábios que cremos em Deus, mas as convicções internas são idênticas de um ateu. Paulo fala a Tito, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. É o que podemos, tecnicamente, dentro da nossa fala, meus senhores, nessa manhã, dizer que são cristãos ateus. Que vive como se Deus não existisse. Então age assim. Crê em Deus, mas não crê na oração. Crê em Deus, mas não o considera justo. Crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. Tem a preocupação como prioridade, ao invés de descansar no Deus provedor. Crê em Deus, mas busca felicidade a qualquer preço. Aí que o Provérbios fala que há caminhos que ao homem parece ser bom. E a palavra caminhos ali no hebraico significa atalhos. Queremos pegar atalhos. Pagamos o preço de ser feliz a qualquer preço. Crê em Deus, mas confia mais no dinheiro. Crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Crê em Deus,
mas não na igreja dele. Aí está o perigo, meus irmãos, da tentação. Entramos num terreno perigoso. Quando não cremos mais em Deus, entramos num período de permissividade. Deixamos que os delitos entrem em nossa vida, nas nossas ações, nas nossas reações. Pensamos assim: Deus não se importa comigo, então eu também não vou me importar com os valores do seu reino. É esse momento de tentação que ele chama ao final, na conclusão do capítulo 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé. E ele conclui, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude nesse momento de necessidade. Leia-se, momento de tentação. E eu quero deixar 3 considerações que eu creio importantes à minha vida. E quero reproduzir com a minha vida aquilo que Deus falou ao meu coração a respeito disso. A primeira recomendação para não abandonar a fé. Primeiro, quando você se encontrar, olha aqui para mim, quando você se encontrar nesse deserto de hoje, no deserto de sua existência, se apegue com toda a firmeza à fé em Jesus. Ele entende de gente, irmãos. Jesus entende de gente. Diz o texto, como nós em tudo foi tentado. Isso indica que Jesus sentiu aflições, medos, temores, angústias, tristezas, decepções, traições. É um Jesus experimentado em dores. É um Jesus que se especializou em sofrimento. Ele sabe que não é fácil ser gente. Ele sabe que não é fácil ser gente em um mundo decaído pelo pecado. Lá no Éden foi inaugurado o verbo sofrer. Antes do Éden não existia, antes da queda não existia o verbo sofrer. E foi inaugurado lá. Ele entende que a gente sofre. E aí eu fico pensando que tipo de sofrimento Jesus sofreu que eu sofro hoje. Fico pensando na solidão. Você já ficou só? Solidão é terrível. Solidão ele experimentou. Solidão no meio das angústias. Lá em Mateus 26, 36 a 45, ele estava com seus discípulos. No momento que precedia sua prisão e crucificação, ele estava com angústia de alma. Ele chama os seus mais íntimos para orar, para interceder. E ele faz o pedido, vem orar comigo, a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. Fique aqui comigo, vigie, orem. Mas eles dormiram. E é Jesus sozinho, enfrenta a sua dor. Eu passei uma experiência ministerial onde fiquei sozinho. Muito sozinho. Por isso que esse texto fala ao meu coração. Eu compartilhei isso no último sermão. Fui tentado a desistir da minha fé. Porque enquanto a gente sofre no início, até algumas ligações a gente recebe. Até alguém dizendo que ora por mim, eu se ouvi. Mas chega um momento que a gente está sozinho. Aí só sobra a esposa e os filhos. Da mesma forma que Jesus ali sofreu sozinho, diz o texto em Lucas que Deus mandou quem? Um anjo para consolar o seu coração. E hoje também Deus manda anjos. A minha convicção espiritual é que Deus manda anjos, que segundo o próprio autor de Hebreus diz que são servos,
que servem aqueles que hão de ser salvos. E eu hei de ser salvo, já sou salvo em Jesus Cristo. E são os anjos sobrenaturais. Mas eu creio em anjos. Não é heresia. É um apelido carinhoso. Naturais. São aqueles que a graça de Deus nos envia para trazer uma palavra amiga. Eu tive 2 anjos na minha vida. Pastor Ed e Henrique Witz. Me abraçou, cuidou de mim. E um outro anjo, pertinho também, pastor Neils, que ouviu a minha dor, que sentiu a minha dor. E eu queria deixar umas palavras exortativas a essa igreja. Tem gente aqui dentro que está sofrendo, sozinhos. Tem viúvas sozinhas. Tem maridos desempregados sozinhos. E é na solidão que me angustia, não é sofrer. 30 anos já fazer de ministério, 32, é isso, pastor? O irmão creio que é experimentado em sofrimento. Acho que sofrimento não me deixa muito louco, mas não. Mas o que me deixa assim preocupado é quando alguém está sofrendo sozinho, eu não posso fazer nada. E nesse momento que a tentação entra de abandonar Deus. E nesse momento é que Jesus experimentou a minha dor, que eu posso entender assim. Outra dor que Jesus experimentou foi a dor do irremediável. As decisões erradas que eu tive, as ações erradas que eu tive. Não estou dizendo que Jesus cometeu erros, mas do irremediável, coisas que não tem mais jeito. O irremediável aqui foi que ele chegou para o pai e disse assim: pai, puxa vida, vai doer muito, a cruz é muito dolorosa. E aí Deus fala com o filho: ó, não dá para mudar o projeto. Esqueceu. É Deus, na minha imaginação, no texto, falando para Jesus: a gente já sabia que você ia subir desde o início dos tempos. É irremediável, filho. Cumpre a sua missão. Você não é dele, você é meu. E aí Jesus sentiu a dor do irremediável. Sabe essas coisas que você fez, que não dá mais para voltar atrás? Ele sabe por que você está sofrendo. Então, nesse momento de deserto, olhe para Jesus. Olhe para Ele, porque Ele sabe do seu sofrimento. A segunda consideração: se apegue àquele que conhece a saga do ser humano. Jesus conhece muito bem o que é ser humano. Diz o texto: mas sim alguém, Jesus de Nazaré, que como nós, passou por todo tipo de tentação. É o Deus que se fez carne e pisou na mesma poeira da terra que pisamos. Na peregrinação dele terrena, ele chorou também na morte de seu pai, José. Ele chorou na morte de seu amigo Lázaro. Ele trabalhou e não conseguiu nem casa própria, pastor. Trabalhou muito, não conseguiu nem casa própria. Por isso que alguém que se candidatava a discípulo, narrado lá em Lucas, disse assim: Senhor, eu quero te seguir. Ele: poxa vida, olha, se quiser prosperidade, fama, é furada. Porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir a si mesmo? Quer ser fiel a si mesmo, aos meus princípios? Jesus viu muita gente sofrendo como nós. Ele viu cego, manco, coxo, paralítico. Viu um pai desesperado pedindo pela sua filha que estava nas últimas. Deixou ser tocado por leprosos, viu leprosos sofrendo. E a gente não consegue entender o que é um leproso na época de Jesus.
Jesus viu muito preconceito, viu muita exploração da sociedade, viu muita exploração da religião. Jesus foi enganado, Jesus foi vendido, ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele sofreu a dor e o desespero da morte. Ele andou no chão da injustiça, da maldade, da enfermidade, da dor e da fome, da exploração da religião e do poder dos governantes. Jesus pisou na poeira do mundo que trazia desesperança. O que tentava trazer desesperança. Aí que entra a minha palavra final nessa manhã. Apesar de tantos sinais, irmãos, agora preste atenção na fala final do pastor Marcos. Apesar de tantos sinais de desesperanças na terra, terra onde Jesus pisou, ainda aqui na terra. E eu já disse algumas vezes que não tem mais esperança na terra. Tem sim. Porque quando Jesus pisou na poeira desse chão, ele tinha esperança que o plano de salvação iria chegar na vida do Marcos. Iria chegar na sua vida. Então, apesar de tantos sinais de desesperanças, nessa mesma terra onde Jesus pisou, ainda é lugar de esperança. Diz um poeta, Dante, na Divina Comédia, ele diz assim, em de suas poesias: na porta do inferno há a seguinte frase. Ele estava imaginando aqueles que iam chegar no inferno, e na porta do inferno, na sua poesia, ele diz o seguinte: deixai toda a esperança, deixai toda a esperança, vós que entrais. Sabe por que ele fala isso? Porque na terra, que tem muita gente que fala que o inferno é aqui. Não, irmãos. Aqui é lugar de esperança. Inferno não tem mais esperança. Então por isso o poeta diz: deixai toda a esperança, vós que entrais no inferno. E o texto sagrado diz hoje: aqui, meus irmãos, não é inferno. Como muito insiste a dizer, aqui é terra que Cristo pisou. Como nós. Aqui hoje, aqui é possível trazer à memória o que pode dar esperança. Deus está no controle, irmãos. Diga para você mesmo: Deus está no controle da minha vida. Diga para o seu irmão: Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da história dessa igreja. Deus está na história do controle da minha família, do meu casamento. Deus é o Deus de esperança. A terra ainda é lugar de esperança, porque foi o lugar que Jesus ensinou quando pisou aqui. Deus abençoe a sua vida. E no momento do deserto, no momento de tentação, não deixe de optar por Deus. Não seja covarde, como foram os covardes que ouviram os 10 espias. Você ouviu a palavra, e o texto diz que aqueles que ouviram as boas novas se atentaram e pela fé obedeceram. E por isso alcançaram a terra prometida. E a nossa terra prometida é certa, é o céu. Mas enquanto o céu, a casa celestial não chegar, lembre-se que você já é cidadão dos céus. E eu termino com uma ilustração, talvez você já ouviu, de um missionário que ficou quase 50 anos no campo missionário. E ele recebeu a sua aposentadoria e pela sua idade precisava ser jubilado e voltar à sua terra natal. E aí a junta de missões mandou as passagens e a decepção começou. Depois de 50 anos, nem passagem de primeira classe no navio recebeu de terceira classe. E ele viajou lamuriano com a sua esposa, lamuriano. Aí chegando de longe viu no porto uma orquestra, banda. A junta encomendou uma banda para me receber. E aí o navio atracou, se posicionou para os passageiros descerem com segurança, mas ele estava na terceira classe. Até chegar na porta, aonde deveria sair, a banda já saiu, a orquestra já saiu com um político que estava dentro do navio.
E aí eles vão para casa, a esposa. Ia chegando em casa, a despesa vazia. Espera aí, esposa, que eu vou ali no Sonda. Pão de açúcar não dá, mas vou no Sonda. E aí, e vê o que teu Deus vai falar com você. E num quarto, cozinha e banheiro. Uma pequena sacada. E ela começou a arrumar a casa. Daqui a pouco chega o marido. Coloca as bolsas plásticas, 8 centavos cada uma, que ele pagou no mercado também. E ele diz assim: o que o teu Deus disse para você? Amor, o nosso Deus disse que ainda não chegamos em casa. Que Deus abençoe a sua vida. E creia no Deus que o pastor está no controle. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe a sua vida. Cantemos, irmão Renato, essa linda mensagem cantada. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar essa canção com a confiança que temos no Senhor, como foi pregado. Pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor, novamente. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu Fazes tudo. fazes tudo cooperar para o bem, pois o plano soberano tu tens, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e tu me amas como sou, e tu me amas como sou, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Graças a Deus por isso. Quero, antes da oração final, lembrar que temos almoço para o Ministério dos Adolescentes. E hoje, às 17 horas, a irmã Valquíria apresenta o seu recital anual de piano.
queria convidá-lo porque eu tenho certeza que você é edificado, né? Para a gente que está na estrada da vida, caminhando, é importante ver desafios como esse, quem é novo também, porque aos 93 anos, ela preparou um recital para que você possa ouvir e ser prestigiado com esse recital também. Então não é uma questão de caridade que você vem fazer, é uma questão de reconhecimento do talento, de uma vida, de uma história, tá bom? Então hoje se chega um pouco mais cedo, almoça mais cedo, dorme mais cedo e chega mais cedo à tarde e vem ouvir, acho que vale a pena. Pai, graças te damos porque pela fé nós podemos conservar a esperança. Por isso, Senhor, faze-nos lembrar dessa toada: no controle tu estás. No controle tu estás. Eu não consigo controlar, Senhor, mas tu consegues, tu tens poder para isso. Por isso reafirmamos essa toada: no controle tu estás. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam por todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Antes eu quero agradecer ao coral que participou do trabalho lá em Parque Anhanguera, o pastor Milton que foi pregar, ele está lá, hoje ele está na cozinha. E muito obrigado pela cooperação dos irmãos.